Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, unidos pela força da fé e da esperança, para através dessa oração te suplicarmos amparo, proteção, misericórdia. Envolve nossos lares, nossas famílias, nossas mentes e nossos corações na tua luz, na tua paz e no teu amor. Vibra, Senhor, sobre todos os irmãos enfermos, os remédios perfeitos do teu reino, e que a cura se faça em seu nome, que assim seja. Nossa reflexão da noite de hoje se dará através de 2 crônicas. A primeira, As Laranjas de Meu Pai, de Laíla Ferreira, e a segunda, Pai, começa o começo, de autor desconhecido, mas alguns atribuem ao padre Fábio de Mello. As Laranjas de Meu Pai. Desde que me entendo por gente, convivo com um costume do meu pai que nunca entendi. Na verdade, nunca o vi como um costume, e sim como uma falha na sua educação. Meu pai tem o hábito de chupar laranjas, muitas delas, por sinal, e não contente em saboreá-las, delicia-se também em descascar as mesmas em uma única casca, criando uma espécie de cascata em espiral. E contenta-se em pendurá-las em qualquer lugar, seja na janela, na grade da porta, no encosto da cadeira. O lugar não importa, mas tem que ser visível. Foram 22 anos de muitas reclamações por parte da minha mãe e algumas críticas de minha parte. Enfim, chegou um dia em que ele falou sobre as cascas de laranja. Contou que na infância que passou em uma pequena propriedade rural no interior do Rio de Janeiro, costumava, entre um trabalho e outro, sentar-se com meu irmão mais novo e um primo e juntos saboreavam as laranjas. Estabeleciam uma espécie de competição de quem chupava mais laranjas. E para respaldar a disputa, guardavam as cascas e as penduravam nas cercas de arame farpado, nos troncos de árvores, e assim as contabilizavam. Contou isso com o sorriso maroto que conserva desses tempos e o olhar pequeno, marejado, denunciando saudades. Ele disse isso não com palavras, não precisou. Naquelas cascas de laranjas estão presentes recordações de uma vida boa, que está longe de ter sido uma boa vida. Trabalhou muito meu pai e o faz até hoje. Uma infância difícil, sacrificada, mas sem perder a beleza, a ternura. É dessa beleza que ele tem saudade. As cascas de laranja são uma partícula da memória do meu pai, do processo de construção da identidade enquanto sujeito. E como foi rico para mim aprender isso. E eu, que me disponho a ouvir as memórias de tanta gente que não conheço, de idosos, não poderia deixar passar sem registrar as memórias desse homem que me deu como herança genética o prazer pela escrita. As cascas de laranja são um modo de dizer secretamente que sente falta. É um grito silencioso, uma maneira que ele achou de dizer que às vezes essa falta castiga. Ele, que não sabe abraçar de corpo todo, que não sabe dizer eu te amo, mas sabe sentir, sabe viver, sabe guardar. E fez isso com uma sutileza absurda. E eu prometo nunca mais implicar com as suas cascas de laranja. Pode pendurá-las aonde quiser, meu pai. E na segunda reflexão, Pai, começa o começo, o autor diz assim:
Quando eu era criança e pegava uma tangerina para descascar, corria para o meu pai e pedia: pai, começa o começo. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Meu pai morreu há muito tempo e não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, pelo menos para começar o começo. Começar o começo de tantas cascas duras que encontro pelo caminho. Hoje, minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, os obstáculos dos relacionamentos com amigos, os problemas no núcleo familiar, o esforço diário que é a construção do casamento, os retoques e as pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes. O enfrentamento sempre tão difícil de doenças, perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que nos afligem diante de decisões e desafio. Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em abacaxis. Lembro-me então que a segurança de ser atendido pelo meu pai quando lhe pedia para começar o começo era o que me dava a certeza de que conseguiria chegar até ao último pedacinho da casca e saborear a fruta. Além da atenção e carinho que eu recebia, ele também me ensinou a pedir ajuda a Deus, Pai do céu. Meu pai terreno me ensinou que Deus é eterno, que está sempre ao nosso lado e que seu amor é a garantia das nossas vitórias. Minha irmã, meu irmão, quando a vida parecer muito difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembremo-nos de suplicar o auxílio divino. Deus nos indicará o caminho e não só começará o começo, mas pode ser que, em algumas ocasiões, resolva toda a situação. Não sabemos, na verdade, o tipo de dificuldade que encontraremos na nossa caminhada. Mas amparemo-nos no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso: Pai, começa o começo. Por isso, minha irmã, meu irmão, lembre-se, a sensibilidade de enxergar as dificuldades dos filhos e oferecer o apoio necessário no momento certo é essencial. Tem o poder de curar feridas e se transforma em bálsamo para a dor. Devemos saber o quanto é importante dizer para as nossas filhas, para os nossos filhos: se você tem medo, vem aqui. Se você cair, falhar, estarei ao seu lado. Eu amo você. Devemos saber valorizar toda atitude positiva. O abraço e o beijo fazem a criança se sentir querida e consolidam a segurança e o amor. Demonstrarmos a confiança de que somos constantemente amparados por Deus oferece aos filhos um caminho para a construção da fé. Todo o carinho e afeto demonstrados pelos pais aos filhos durante a infância se transformarão
em direcionamento seguro e formarão base sólida para o enfrentamento das dificuldades na vida adulta. Vimos nessas reflexões de hoje que, felizmente, a filha conseguiu enxergar e compreender o seu pai, mas muitas vezes o desenrolar da vida não nos dá essa oportunidade e vamos nos ressentir dessa falta de entendimento. Exercite a compreensão de que atos aparentemente insignificantes podem trazer grandes ensinamentos. Viva e vivencie com leveza o que a vida traz. Estamos aqui para aprendermos e nenhuma lição passada fica sem aprendizado. Melhor nos conscientizarmos que sempre seremos alunos. Quanta beleza e ensinamentos podemos extrair de um simples descascar de laranjas e de tangerinas. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhemos a vida com leveza e, sempre que for necessário, peçamos com fé e confiança: Pai, começa o começo. Hoje, a nossa oração final será como uma súplica inocente de uma criança: Meu Pai, começa o começo. Que Jesus nos abençoe e abençoe nossos lares e famílias, cobrindo de paz, de amor, de harmonia. Que assim seja.